Pode começar aí. Boa. Começamos. Bom, bem-vindos aí, todo mundo aí para essa nova gravação do Tentativa e Erro. Hoje a gente está trazendo aí o Léo e junto com o Lucas nós vamos conversar com o Léo aí sobre a School Guardian e ele vai contar muita coisa. Ele é mais um brasileiro aí, né, que se aventurou em outros mercados. Então acredito que o Léo aí tem uma experiência, ele até deu uma risada quando eu falei sabedoria antes, né? Para compartilhar com a gente aqui, né? Então é sempre bom ouvir. Então, bem-vindo e obrigado aí, Léo, por ter aceitado essa conversa com a gente. Eu que agradeço, Gabriel, Lucas, pelo convite. É sempre muito bom trocar, né? É sempre aprendizado mútuo, e eu não vou usar a palavra sabedoria, que aí precisa ser mais Jedi, assim, para isso. Mas, eu quero destacar que esse bate-papo aqui é um dos mais aguardados que a gente teve, porque a gente tentou agendar várias vezes, deu que remarcar, né? Uma bagunça Verdade. Bagunça não, né? Um conflito de agendas, com uma hora cada um que estava viajando, não sei o quê. Mas finalmente conseguimos. Realmente é o último do ano, é o especial de fim de ano, o Léo. especial Então, de fim de ano, é o Roberto a Carlos. expectativa alta. Roberto Carlos é bom. Mas é legal, assim, o Léo, conheci ele logo no início da minha jornada empreendedora, um cara que já antes de eu começar ali, já estava ali já há um tempo ali, né, empreendendo com startup e tal, e acompanhei um pouco, venho acompanhando a história do Léo, e acho legal disso aqui que além de um bate-papo da gente gerar conteúdo, eu vou me atualizar também sobre a startup do Léo, porque a gente no dia a dia é difícil acabar conversando, então para mim pessoalmente vai ser legal, vai ser uma atualização também. Boa. Legal. Então vamos lá, vamos começar falando, acho que primeiro, Léo, uma introdução sua mesmo, né, pessoal, e depois a gente pode também começar uma introdução da School Guardian, né? Como você começou isso tudo? Legal, Gabriel. Bom, meu nome é Leonardo, mas eu adotei Léo faz muitos anos. Eu brinco que Leonardo, eu lembro da minha mãe me dando bronca, então Léo é muito mais agradável. E comecei a empreender faz 20 anos. Me casei e comecei a empreender com a minha esposa. Ela já tinha uma agência de comunicação corporativa, eu fiz jornalismo na primeira faculdade. Eu estava abrindo uma agência e a gente resolveu, em alguns meses assim que a gente já estava junto, a gente resolveu juntar as operações. Baita de um risco, porque botar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas deu certo. A gente vendeu essa empresa em 2018, então foi legal. Sou pai de 3 crianças crescidas, como eu costumo dizer. O Lucas conhece, já viu muitas fotos das crianças, ou pelo menos a mesma foto várias vezes, né, Lucas? Exato. Durante os pitches. E a Nathalie, que está com 29, o Jorge com 19, o João Pedro com 16. Então, tudo já bem encaminhado. A Nathalie é enfermeira, o Jorge está indo para o 3º ano de economia, fez a última prova hoje. Espero que tenha passado de ano, vamos descobrir mais tarde. E o João Pedro está indo para o 3º do médio, ou do colegial, como a gente dizia no meu tempo, né? E, além disso, do aspecto pessoal, assim, também sou pai de 2 gatinhos aqui, tá? Tem 2 gatos em casa, que é divertido também, são bichinhos bacanas de ter. Minha primeira experiência com gato, sempre fui de cachorro, e gato tem 3 anos que a gente tem os gatinhos aqui, é bem legal. Então, os filhos começaram a parar de dar trabalho, que cresceu, vou arrumar outro gatinho para dar trabalho aqui. Pior que não, os filhos ainda dando trabalho pediram os gatinhos, né? Então... E essa School Guardian, né, meu quarto negócio, eu comentei que eu tive uma agência de comunicação corporativa junto com a Mônica. Da agência de comunicação corporativa saiu uma agência de marketing e publicidade que quebrou, não deu certo. Deu certo por um período, deu certo por um curto período de tempo. E dela saiu o 3º negócio, que foi a Intuitive Apps, uma desenvolvedora criativa de software, de tecnologia, que a gente teve, porque saiu de uma agência de publicidade para desenvolver B2B tecnologias, assim, sob encomenda, né? Eu costumo dizer que é uma software house criativa, e a gente descontinuou em 2020, a gente já não estava mais olhando para crescer essa empresa, porque a gente recebeu investimento na School Guardian, que chamava Filho Sem Fila até 2020, a gente recebeu investimento lá, e aí começou a se dedicar só a isso, e deixou a outra empresa caminhando quanto ela conseguisse caminhar sozinha, sem prospecção de novos clientes. Ela foi até 2020. Misturando Bacana. um pouco de empresa e de vida pessoal aí.
Bacana. E aí, essa empreitada no ramo da educação, né? Eu acredito assim, quem trabalha com educação sempre fala isso, pelo menos, né? É muita paixão envolvida também, né? É uma questão além assim do business, né? Qualquer área, mas aqui a educação, né? Ela envolve alguns elementos como, né? Essa transmissão de conhecimento e tudo mais, né? Como que você enxergou essa área? Em que momento que você começou a olhar assim, eu quero empreender nessa área? Qual que foi a motivação? Eu vou dizer que em educação eu tenho dois chapéus, tá, Gabriel? Tem Desk Guard, eu já vou te contar a história, mas eu também dou aula, sou professor de empreendedorismo e inovação no MBA da FIAP, que é uma faculdade que a gente tem baseada em São Paulo, mas o curso é online, então a gente tem alunos no Brasil todo, em outros países também, ou brasileiros vivendo em outros países normalmente, né? Mas no chapéu empreendedor, assim, em 2013, quando eu fui buscar o Jorge e o João, meus filhos mais novos, na escola, demorou pacas, aquele processo chato de saída, mas demorou muito mais do que o habitual. E aí liguei para o meu sócio, enquanto ainda alguém tentava achar os meninos na escola, liguei para ele e a gente começou a desenhar a solução. Graças a Deus ele me trouxe tecnologias novas, porque o que eu tinha pensado não teria durado um mês, o negócio teria quebrado rapidamente, com um desenho inicial que eu tinha imaginado, mas na discussão ali, enquanto eu esperava os meninos, dentro do carro mesmo ali, veio me trazendo novas ideias para complementar aquilo, e aí a gente já começou a ordenar para SaaS, que eu não pensava em SaaS naquele momento, já entendi SaaS uns meses depois, mas orientar a tecnologia que permitia isso também. Então faz 10 anos já que a gente começou com esse produto, ou diria com o começo do que é esse produto, essa plataforma hoje, né? Bem menos evoluída, claro. Então, Léo, daí é só para a gente fazer a ligação, né, desse seu início até a gente chegar no processo de internacionalização, que esse é o foco do nosso bate-papo. Né? Eu conheço um pouco dessa história, então o problema, você criou um produto, né, para resolver um problema seu, um problema que você tinha, que geralmente é a melhor dos mundos, né? É um problema que você entende. Então, em grandes cidades perde-se um tempo gigante na saída da escola. Então, tem um app ali que organizava com os pais, né, e com a escola essa saída, que agilizava. Então, era o Filho Sem Fila, por causa do nome. Daí, qual que foi a jornada até você internacionalizar, que até onde eu entendi, alguma conversa que a gente teve mais de um ano atrás, o nome School Guardian também acabou mudando por isso, porque além de ser um nome internacional, mudou também um pouco o problema que estava sendo resolvido. Então, assim, só conta pra gente mais ou menos, né, como você saiu, né, de resolver um problema que, basicamente, onde se tem mais problema no Brasil, imagino que seja São Paulo, que é a maior cidade mais populosa, né, a maior cidade do país. E como foi esse trajeto até você, de fato, começar a ter os clientes internacionais e ter que fazer essa mudança, inclusive de nome e até de problema que você está resolvendo, porque você foi atingir mercados fora do Brasil. Acho que é um processo, e a internacionalização ela veio permeando isso, mas o produto e a dor, eu acho que vieram também proporcionando isso, ou propiciando essa internacionalização, sabe, Lucas? Então, lá em 2013, 14, quando a gente começou a vender, 13 a gente rodou piloto, 14 começou a ter outros clientes além do piloto, né? A gente olhava muito para esse processo de saída. Em 2015, mas a gente já entendia que Latam poderia ser um potencial lugar para a gente expandir, porque as cidades são desenhadas muito parecidas. Se você olha as dinâmicas das cidades, os problemas sociais são muito semelhantes, apesar do idioma ser diferente, né? Então, a gente já enxergava a Latam como uma possibilidade de expansão. Em 2015, ou a partir de 2015, a gente começou a ouvir de escolas, né, nossos clientes e os usuários, que eu não gosto muito, mas mães e pais que usam o aplicativo, que nos viam como uma ferramenta que estava melhorando a segurança deles. Então, desde 2015, a gente começou a desenvolver a ferramenta, ainda chamando Filho Sem Fila, mas olhando para a segurança e buscando um nome que dissesse isso também sem muita pressa, eu diria assim. Então, fizemos alguns brainstorms, não chegamos num nome bom, e a gente foi deixando e tocando o negócio, o desenvolvimento da ferramenta, sob a ótica de melhorar a segurança dos estudantes, funcionários e pais, em linhas gerais, assim, tá?
Aquela função inicial, que era acelerar o processo de saída, já conferia, obviamente, segurança, mas aquela função, ela virou uma parte da plataforma que hoje é bem mais abrangente e olha muito mais para a segurança, tá? Então, a gente costuma dizer que diminuir o trânsito virou um benefício colateral e não o foco principal do negócio, porque, pô, legal, diminuir o trânsito, mas deixou de ser, de verdade, o que importava para os nossos clientes e para os clientes contratantes ali, escolas e os pais, as mães e os pais que usam no dia a dia o sistema, tá? Isso também passou a dar uma abrangência diferente, né? A gente começou a olhar não só para a condição de cidade, como a cidade é construída, e essas dinâmicas do que é escola particular e escola privada funcionam, e esses fluxos das escolas, mas a gente passou a olhar de forma mais abrangente para isso também, que eu acho que é o que tem nos trazido clientes de forma orgânica em outros países, de qualquer maneira, tá? Melhorar o trânsito sempre é legal, mas ampliar a segurança é necessário em muitos países, né? E acaba que, mesmo que países que não são tão inseguros, assegurar os filhos, né, ou trazer segurança para os filhos, é sempre um desejo de qualquer mãe, de qualquer pai, né? Então, isso acaba sendo relevante, né? E aí, em 2000 Bom, a gente começou a experimentar, a gente já tinha cliente lá no Paraguai, talvez desde 2016, 2017, eu não estou muito seguro, mas muito tímido isso ainda. Foi o primeiro cliente. Paraguai foi o primeiro cliente fora do Brasil. E foi orgânico. Totalmente orgânico. Um casal, um cara paraguaio com a esposa brasileira, que vivem lá em Assunción, viram eu estou falando da esposa que é brasileira, porque eles assistiram o Globo Esporte, não, Auto Esporte, no domingo na Globo. Eles assistiram lá e assistem porque a família é paraguaia brasileira, né? Eles assistiram uma matéria que falava sobre a gente, e aí entraram em contato para nos representar lá, queriam levar para a escola dos filhos lá. É um processo muito complexo no Paraguai, porque a adoção de tecnologia está um tempo atrás ainda da adoção de tecnologia no Brasil, então ainda vai mais devagar, mas é um processo que está caminhando no ritmo da cultura paraguaia, assim, eu diria, tá? Então tá indo, eu espero que a gente consiga crescer lá nos próximos anos aí, enfim, mas começou ali de forma super orgânica, porque a gente olhava assim já olhava para expandir, mas não estava ali em 2016 buscando isso ainda, né? Não dessa forma. O que a gente fez em 2016 foi assinar um contrato com uma empresa de software, né, de gestão escolar, e aí o que o pessoal de marketing, estratégia de marketing lá propôs foi que a gente assinasse, tentasse primeiro Estados Unidos, que falou, se a gente valida nos Estados Unidos, o mercado latino-americano aceita com mais facilidade, pelos estándares de qualidade, não sei o quê, tá? Então a gente foi para isso quando a gente começou, isso em 2016. Final de 2016, a gente começou a usar a marca Quick Pickup, que foi o que em 2017 vocês viram lá em Paris, né? Quando a gente se conheceu, a marca era Quick Pickup. E a gente veio trabalhando duas marcas, o que não é produtivo, né? Assim, é gasto de tempo, de grana, de tudo, não converge para o mesmo lugar no final das contas. E eu ainda descobri isso, vale como aprendizado, valeu para a gente, assim, acho que vale como aprendizado para todo mundo. A gente descobriu que Quick Pickup, não sei se nos Estados Unidos, porque eu ouvi isso no Canadá, mas eu imagino que vai ser parecido, é ficar com alguém. Igual a gente diz aqui em português brasileiro, né? Falar, vou ficar com alguém, é um quick pick-up. Fiquei com alguém, qualquer coisa assim. No ambiente escolar, nunca vi ninguém dando risada ou torcendo o nariz para o nome, com as escolas que eu falei no Canadá, por exemplo, que eu passei um período lá no final de 2016, lá no Canadá, né? E foi ou em 2018, na verdade, que eu vi isso quando eu estava lá de novo. Mas ainda assim, não é legal, né? Nunca ouvi isso no ambiente escolar, porque para o ambiente escolar o pick-up é o pick-up, faz sentido, né, que é buscar as crianças na escola. Então, o quick pick-up para eles não direcionava direto para isso, mas é um ponto de atenção. E aí, em 2020, quando a gente mudou a marca, porque uma escola que a gente tem como cliente aqui em São Paulo, chamada Evenus, a turma em Nova York, né, unidade de Nova York, que é a matriz, nos contratou, e aí na discussão de que nome se usaria na escola nos Estados Unidos, lá em Nova York, alguém falou School Garden. Eu falei, pô, essa marca é genial. E aí, porque eles iam usar na customização do app. Como eles desistiram de usar na customização do app, cederam para a gente mudou
para a Schoolguard em 2021 nesse processo aí, sabe? Então, a gente deu uma sorte ainda de chegar um cliente novo e ainda nos sugerir um bom nome para a marca. Assim. Léo, o que eu acho mais rico desse início de história é a questão, assim, foi de forma orgânica o Paraguai, depois teve mais oportunidades, teve a questão dos Estados Unidos, né, que você explicou, mas certamente vocês foram muito rápidos em entender a diferença, né? Então, quando você mencionou até o negócio da segurança, até a gente pode falar disso melhor, a perspectiva ou a interpretação do que é segurança é diferente, então, nos países, e vocês, então, têm que rodar todo um material diferente, né, desde o marketing ou até adaptações de produto, né, em si, eu imagino, né, que essa loucura aí você vive constantemente, né, cada realidade... Você está em quantos países aí? 7? 10? São 10. 10 Só que países. são 2 a gente tem representação, então tem presença lá, mas não tem clientes ainda, né? Então são 8 países contando com o Brasil, mais 2 que a gente tem representantes ainda sem clientes, que são Nigéria e Chile. Tá, e como que é esse processo daí? Você chegou lá no Egito, na Nigéria, como vocês são tão rápidos assim para entender as diferenças e adaptar rápido produto e material de marketing, né? Como que vocês... Tem uma coisa legal talvez no segmento e consequentemente, isso reverbera no produto, tá? Escola funciona tudo igual em todos os lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, presencial ou remotamente, conversando com pessoas. Não muda muito o jeito que as escolas funcionam, tá? Isso ajuda a gente demais. Mudam regras, por exemplo, nos Estados Unidos é impossível você deixar o número do CPF visível igual a gente deixa aqui no Brasil. O CPF brasileiro usa de todo jeito. E o Social Security Number nos Estados Unidos, não, ele é um número super restrito. Então, o documento de identificação nos Estados Unidos, ele não poderia ficar exposto como a gente deixa aqui na interface de portaria. Ele tem que ter um botãozinho lá que mostra e esconde o número de identificação, para que alguém que esteja aqui do lado do funcionário da escola não enxergue. Tá? Então, assim, tem uns cuidados, assim. Sei lá, para a regra de transporte escolar no Brasil e em boa parte da América Latina é muito diferente do que é no Canadá e nos Estados Unidos. Aí foi uma adaptação grande. Particularmente essa funcionalidade de rastreamento de transporte escolar nasceu no Canadá, então nasceu para o mercado norte-americano, digamos assim, e a gente teve de adaptar para o Brasil e América do Sul, que funciona bastante diferente. Tá? Então aí teve um desenvolvimento maior para adaptação, mas em geral as funcionalidades elas são muito se adequam muito facilmente a qualquer mercado, com mercados que a gente conhece até hoje, né? Então tem algumas demandas diferentes. É possível que em uma outra escola eu tenha de adaptar, por exemplo, a sistemas de tranca das portas, que hoje eu não tenho essa necessidade no Brasil, por exemplo. Tá? Então a porta da sala A vai abrir só para essas pessoas aqui, funcionários ou alunos, ou professores. Aquela outra vai abrir só para aquele outro grupo de estudantes naquele determinado horário. Isso é uma coisa que eu imagino que a gente vai ter de fazer em breve, assim, por algumas conversas que a gente tem tido, né? Ah, tá. Daí começa já a entrar dentro da escola também, não acaba sendo só a questão da entrada e saída dos alunos. Entra Na verdade, a gente já está. Ah, tá. Quando a gente começou a olhar para a segurança, a gente entendeu que dizer para equipes de resgate, onde cada pessoa está, quando aconteceu alguma necessidade de resgate, um terremoto, um invasor ou o que for, dizer para as equipes de resgate, essa informação poderia significar ganho de tempo e, consequentemente, ganho de vidas no processo. Então, a gente já consegue hoje, de qualquer forma, mapear onde cada estudante profissional da escola está, seja por um QR Code, que é muito simples da escola gerenciar, seja por reconhecimento facial, pulseira ou etiqueta, crachá de radiofrequência, você já tem essas tecnologias hoje funcionando, né? Então, eu consigo, se a escola quer fazer um QR Code, botar no crachazinho, o aluno escaneia o QR Code no celular, excelente, baixo custo operacional, baixo custo de implantação e vai funcionar. Ah, não, quero instalar câmeras, ou pegar eventualmente as câmeras que estão lá e começar a fazer reconhecimento facial para liberar a porta ou para fazer esse registro de fluxos internos. A gente faz também. Então, tanto com tecnologia que a gente já tem embarcada, né, conectada, integrada,
como eventualmente até estudar a tecnologia ou a câmera, por exemplo, que o cliente já tem lá e fazer a integração se o equipamento permitir, porque daí o cliente não precisa ficar investindo ou reinvestindo em hardware que já investiu uma vez, né? Se a gente consegue fazer isso, ou mesmo a gente está desenvolvendo agora junto com a AWS reconhecimento de brigas. Então, a princípio, eu posso usar as câmeras que já estão lá instaladas e mandar uma notificação para as pessoas designadas para esse tipo de notificação, dizendo está tendo uma confusão ali, vai dar uma olhada. Caramba, Então, que legal. Não imaginava que existia, né, esse nível assim de funcionalidade. A gente já tem um sistema de botões de emergência. A escola consegue criar botões para diversas situações. Posso ter um botão de fio desencapado que eu vou avisar a equipe de manutenção. Posso ter um botão de enchente que eu vou avisar os pais para que não venham buscar as crianças porque teve uma enchente, que acontece recorrentemente no Brasil. Em alguns outros países também, mas a gente vê isso muito aqui. Posso ter uma notificação que vai mandar um SMS, por exemplo, para a polícia, para o bombeiro, se for um incêndio ou um assalto ou um invasor, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, está integrando com uma empresa chamada Atlas One para fazer o envio dessa notificação já para o 911, então já vai avisar quem precisa ser avisado. Então, a gente olha para isso, para essas notificações dessa maneira. Posso criar um ponto importantíssimo que a gente pode falar assim, que é de bullying, e eu explico daqui a pouco por quê. A escola pode criar um botão para alerta de bullying, para, por exemplo, alunos que são os líderes de classe, são aqueles alunos que estão mais tranquilos, assim, mais focados em estudar, que não se metem em confusão, eles poderiam falar, sem apontar o dedo para ninguém, falar, está tendo uma situação de bullying aqui, e a professora vai receber uma notificação e vai poder ir lá e tratar. Se a gente não infere lei de privacidade, não fica... não dá peso demais, assim, ou responsabilidade demais para um aluno ou para uma aluna, mas, ao mesmo tempo, consegue evitar que o bullying aconteça. E para a gente isso é crucial, porque quase 93% dos casos de atiradores nos Estados Unidos, aí são dados americanos, atiradores que voltam na escola, eles sofreram bullying na escola, eles voltam para se vingar. Então, no curto prazo, a gente está tratando hoje de diminuir o impacto que essas situações de um invasor, por exemplo, armado, tem na escola. Mas no longo prazo, o nosso objetivo é evitar que essas pessoas existam. Eu quero que essas pessoas que hoje sofrem bullying deixem de sofrer bullying e não se tornem essa pessoa que vai querer se vingar no futuro. Então, nosso grande objetivo no longo prazo é evitar que essas pessoas aconteçam, que elas continuem sendo boas pessoas, boas crianças e não sejam impactadas por essas situações que acabam impactando e gerando esse tipo de retorno, né? De Léo, acho assim, muito legal tudo que você está trazendo, que assim, que eu falei que eu ia hoje me atualizar e estou me atualizando mesmo, um monte de coisa que eu não tinha nem ideia que vocês estavam fazendo. Mas assim, daí me corrija se eu estiver errado. Vocês iniciaram, né, igual a gente comentou, para resolver um problema seu, que cara, é a fila enorme na hora de sair. No momento, isso acontece muito, né, em várias startups, no momento que você está ali já dentro do cliente, oportunidades vão surgindo. Você está falando aqui de algumas evoluções do seu produto, que, ao meu ver, parece que são assim, evoluções muito focadas no mercado americano, no mercado norte-americano, essa questão de... assim, acho uma preocupação maior, por exemplo, né? Se teve algum problema de terremoto, se teve alguma invasão, acho que, assim, algumas questões ali parecem ser problemas muito mais da América do Norte do que, por exemplo, América do Sul, né? Daí me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, essa grande parte das evoluções que você teve de produto, mesmo que sirva para o Brasil, mas a demanda veio desses clientes de fora? Você vê uma evolução grande do seu produto por conta dessa demanda do cliente externo? Sim e não, eu acho, sabe? Eu acho que tem dois aspectos. Por exemplo, os botões de emergência claramente nasceram olhando para essa questão dos invasores e de terremotos que a gente não tem no Brasil, mas tem em outros países. Terremoto, particularmente na América Latina, né? Ali, México, Chile, tem terremoto frequentemente, né? Então, não é só Estados Unidos, mas eu concordo com você nesse aspecto. Transporte escolar, o rastreamento nasceu no Canadá, quando eu estava numa aceleração no Canadá e fui conversar com escolas lá, e uma das escolas falou, cara, eu tenho essa demanda, se você desenvolver um rastreamento de transporte escolar, eu vou ser seu cliente. E aí, obviamente, eu concordei e depois contei para o meu sócio CTO. Mas já tinha concordado e só não tinha dado prazo, né? Uhum. Já tinha topado, obviamente, né? Era abrir uma oportunidade nova.
Certo. Mas eu acho que tem duas coisas aí. Uma é que a gente, por esse olhar abrangente, a gente nunca olha para a funcionalidade para atender um mercado só. A gente sempre olha como ela pode atender diversos mercados. A gente, de alguma forma, veio desenvolvendo esse olhar assim mais abrangente, sabe? Então, Legal. por isso que quando a gente desenhou, por exemplo, esses botões de emergência, talvez o insight tenha sido pela situação de invasores armados nas escolas americanas, mas a gente logo entendeu como isso poderia funcionar para o fio desencapado, que pode ser em qualquer lugar, para enchente, que é muito brasileira, digamos assim, e a gente conseguiu desenhar isso dessa maneira, que a gente possa receber os inputs de múltiplas maneiras para disparar esses botões de emergência para as pessoas designadas, sabe? Eu acho que a gente já há algum tempo vem desenvolvendo essa característica, talvez, de olhar para a gente muito claro, a gente quer crescer em outros países, então não adianta olhar para um só, né? Então, acho que isso ajuda bastante. O Léo, as escolas clientes são escolas privadas, né? Imagino. Por enquanto, sim. A gente nos Estados Unidos tem uma escola público-privada, né, que é uma charter school, a gente está bem no comecinho dos Estados Unidos, então é uma escola que é privada com dinheiro público, né? Então tem essa característica. Mas a gente está aqui já no Brasil falando com algumas municipalidades, porque tem algumas coisas, tipo gerar relatório de execução de transporte escolar, se isso está sendo bem feito ou não bem feito, se tem sobreposição de linhas, se tem ônibus que está andando vazio com outro paralelo, né, outro que vai meio paralelo na outra rota, meio vazio também, poderia juntar. Então, esse tipo de inteligência está atraindo também conversas com gestores públicos, porque você pode gerar economia, né? Além da questão da segurança, obviamente. Então, por exemplo, para a expansão internacional, eu imagino que no Brasil, para a escola privada, você deve ter já trabalhado ou pensa em trabalhar com sistemas de ensino, não sei como que a estratégia de parcerias, né? E aí, como que funcionaria isso para fora, né? Sendo que fora já não tem esse mesmo modelo. Como é que você pensa em expandir em outros países? É através de parceria, diretamente com a escola? Através de parceria. Acho que tem as duas coisas, mas naturalmente a gente busca parcerias para conseguir escalar o crescimento mais rapidamente, né? Mas eu particularmente acredito que tanto eu, como vendedor, como uma equipe de vendas, tem de estar em contato com o cliente o tempo inteiro. Mesmo que eu tivesse 99% de vendas vindo de parceiros, eu acredito que eu tivesse de manter o que eu conseguisse na venda 1 a 1 que fosse, se não tem a possibilidade de parcerias assim. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente olha por um lado, olhar para charter e privadas, porque os ciclos de venda são mais curtos, menos complexos, como em qualquer país, e depois ir para as públicas com estudos de caso mais consistentes no mercado estadunidense, por exemplo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo parcerias. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria muito interessante com a AWS. A gente começou com um programa de EdTechs da AWS aqui no Brasil, mas a gente começou a conversar, até por meio dos account managers aqui, começou a conversar com outras áreas. Então, acabei de participar de um programa de aceleração de GovTechs para os Estados Unidos. A gente foi a única startup não estadunidense a participar. Então, isso abre portas em parcerias, por exemplo, com outras startups que estão lá olhando para a segurança, e a gente está integrando os sistemas, nossos sistemas, como o do 911 que eu comentei, integrando com os caras lá, e a gente passa a compor uma oferta, potencialmente ali, oferta conjunta, né? Em que ele tem um serviço muito legal, que eu tenho um outro serviço que ele não tem, a gente começa a trabalhar juntos. Então, isso abre uma possibilidade de prospecção em parceria com essa turma que está nos Estados Unidos, conhece os processos de compras públicas e tudo mais, é muito melhor do que eu sou capaz de aprender, né? O cara já está lá aprendendo a vida inteira. Então, isso pode ser um caminho também. E, ao mesmo tempo, até por intermédio da AWS, a gente está buscando distribuidores e revendedores lá, para que essa venda aconteça, até porque é um país muito grande, né? Tão grande quanto, é maior que o Brasil, né? Assim, em termos de população e tudo, mas também o Brasil também é muito grande, mas lá eles têm essa questão de revendedores e representantes, talvez muito mais estruturada justamente pelas dimensões que tem lá, né? Léo, até assim, até voltando um pouco atrás, a gente falando continuando na parte de negócios, né? Conta um pouco pra gente como é que foram os seus primeiros clientes, né? Qual foi o caminho que você trilhou? Porque acho que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Os caminhos que você trilhou para conseguir os primeiros clientes fora, tirando aqueles que foram orgânicos, né? Às vezes alguma coisa que surgiu
até pelo tipo de solução que você sempre teve, aí sempre foi uma coisa que sempre ganhou mídia, né? Então, assim, tirando Sim. esses orgânicos, né? Quais estratégias você teve ali para conseguir os primeiros clientes, né? E o que você vem trilhando, né? Igual você comentou, parcerias e tal, mas como que você trilhou esse caminho? Ah, os primeiros clientes eu consegui fora, foi assim, assado, depois eu fui evoluindo para isso, agora tô, assim, as estratégias de vendas internacionais, digamos assim. Eu vou te dizer que foi assim, ó, não foi nada linear, tá? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou falar um negócio que eu esqueci de falar na tua pergunta anterior sobre o desenvolvimento de produto, tá? Que eu acho que foi super legal, que foi uma inspiração que a gente recebeu de uma cliente aqui em São Paulo, da Agnes, e a gente não era exatamente assim, mas a gente pegou o que ela nos disse e adaptou para fazer isso. Eu acho que isso está nos ajudando demais, tanto para atender as necessidades do cliente, como ao mesmo tempo para aumentar o ticket e vender mais, tá? Uhum. A gente manda trimestralmente um formulário para que com todas as sugestões de funcionalidades e melhorias que os clientes mesmo vão dizendo para a gente anota isso tudo lá, bota num arquivo e a gente trimestralmente manda para os clientes votarem. Não são todos que votam, mas uma parte dos clientes está a fim de votar, vai lá e vota, e a gente decide o roadmap de desenvolvimento de funcionalidade a partir disso. Na verdade, os clientes decidem para a gente, tá? Eles dão as sugestões e eles votam nas sugestões de todos, anonimamente, claro. Bacana. E aí a gente consegue determinar isso. Então, acho que a gente normalmente vai ter essas soluções muito ajustadas à necessidade por esse processo que é relativamente novo. Acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente faz isso, tá? Uhum. Agora, indo lá para o processo, cara, a gente passou por uns períodos, e acho que isso vai acontecer o tempo inteiro, de experimentação. Por exemplo, quando fomos lá para Paris. Eu não tinha ideia se tinha assim, necessidade da nossa solução no mercado parisiense. Eu descobri lá que não tinha. Então, foi muito legal, conheci ótimas pessoas, aprendi muito, mas eu devia ter feito um estudo melhor antes de botar o pé dentro do avião, porque o custo teria sido melhor. Eu acho que tem uma parte intangível disso, que são relacionamentos e aprendizagem, que não é igual de você pesquisar no Google e você pisar lá e conversar com as pessoas, é muito diferente, mas dá para ter talvez um misto das duas coisas. Você vai para o outro lugar com um pouco mais de conhecimento. Eu fui muito cru para Paris, por exemplo, e com muito menos estudo. Certo. Então, vi que não tinha fit naquele momento, até alguns indícios de que poderia dar certo por um ou outro caminho, mas, ao mesmo tempo, também entendi que o investimento necessário para o tamanho do retorno, do eventual retorno, não compensaria, porque a gente está falando de um país menor, com a necessidade muito menos latente, lá em 2017, pelo menos, muito menos latente, e um país que não me ajudaria a conversar, talvez, com muita facilidade com os outros países. Né? Então, também tem isso. Então, mas isso eu estou falando hoje, mas eu aprendi muito tempo depois. Né? Então, o caminho foi esse, mas acho ainda absolutamente válido e ótimo caminho de ir para esses eventos ou iniciativas de internacionalização do governo brasileiro, e acredito que outros países tenham iniciativas semelhantes, né? Então, participar do Outreach, né, que chama agora, foi espetacular. Tanto que da Apex Brasil, né? Pontuar aqui para quem está vendo. DIC, Ministério de Relações Exteriores, Amprotec, né, uma galera aí toda trabalhando por isso. Eu acho uma execução espetacular. Olha que Paris foi o primeiro, né? Eles tinham feito um piloto em Buenos Aires, a gente foi na primeira iniciativa ali, já mais organizada. E depois eu fiz Toronto, uns anos depois, e Chile, um tempo depois, e foi ótimo. Assim, achei que eles já tinha sido ótimo, na minha opinião, e acho que eles evoluíram ainda bastante do que eu já achava muito bom, assim, tá? Eu acho que essas iniciativas são excelentes para você experimentar o mercado, mas eu acho que o meu timing foi ruim. Eu deveria ter estudado melhor o país, ou a abrangência do país. Eu recebi agora, essa semana, um convite para aplicar para um programa em Malta. Eu não sei se... Legal, é super atraente, equity free, pago pelos caras, é muito legal. Então, é ótimo, baita aprendizado em 14 semanas. Mas será que vale a pena ficar 14 semanas fora do meu dia a dia e olhar para uma região
estou falando de Europa, né? Malta é Europa, mas será que vale a pena eu dedicar tanto tempo, sendo que eu tenho no meu mesmo fuso horário, que é uma das coisas que eu estou levando muito em consideração, não só pelo processo comercial, mas depois de suporte, atendimento ao cliente, será que não vale a pena eu focar esse tempo, e aí não tem grana envolvida, mas focar esse tempo aqui? É a Que eu ainda perda não de foco, por isso, né? mas eu estou ali com aquela vontadinha, tá? É a perda de foco. É, Mas, o tipo do programa chamado Por que Não, né? E aí você vai recebendo esses programas e o risco que tem é isso aí, né? O Lucas agora falou perda de foco, né? Mas coça, né? Também, né? À vontade. Tenho FOMO também, o Fear of Missing Out. E se eu não for, e aí eu depois descubro que poderia ter sido genial, poderia ter me aberto portas na Europa, que é um mercado que eu olho também, né? Mas não olho, não é minha prioridade hoje, mas poderia antecipar talvez o planejamento futuro. É difícil, é uma tomada de decisão muito mas é legal você tocar nesse ponto, Léo. Eu vou falar uma opinião muito pessoal, né? Eu, a vida inteira, como startupeiro, sempre ouvi falar, cara, você nunca sabe o que pode acontecer, você nunca sabe a pessoa que você vai encontrar. Isso é verdade, você nunca sabe. Só que assim, se você estudou, né? Pelo menos fez um mínimo do trabalho de casa ali, e viu que aquilo não parece ser uma grande oportunidade, a chance de você chegar lá e ser surpreendido, isso é muito pequena, né? É muito pequena. Então, assim, a chance maior de não ser uma grande oportunidade. Então, assim, de novo, por que eu falo? Porque, assim, eu lembro, você vai fazer pitch em não sei qual lugar. Nunca se sabe quem vai estar lá. Você não sabe, mas a maior parte das vezes, se você sabe quem que é o público e vê que ali do público não tem, a princípio, não tem nenhum perfil ali de pessoa que pode ser seu investidor ou pode ser seu cliente, a maior chance de você ir lá e perder seu tempo. Então, acho que assim, eu tô falando isso aí porque a gente que é startupeiro surge muitas oportunidades o tempo todo. E o que faz da gente um bom empreendedor ou não é saber escolher onde investir o nosso tempo, né? E é super difícil, né, cara? É muito Essa difícil. particularmente me chama muita atenção, não pelo lugar, nem por ser equity é muito importante, mas nem por isso, nem por ter de pagar ou não pagar, mas é porque é uma aceleradora de edtechs, que são pouquíssimas no mundo. Então, o cara só fala com investidor em edtech, só fala com cliente de edtech. Então, assim, isso dá uma balançada, sabe? Se fosse um programa genérico, lógico, eu nem pensaria duas vezes. Mas como fala com um segmento de educação, aí balança. Mas Léo, até voltando no assunto que a gente estava antes, só para eu entender, os seus primeiros clientes internacionais que não foram orgânicos foram através dessas missões que você conseguiu? Não. Como que foi? Vamos lá, não tenho cliente em Toronto, não tenho cliente no Chile. Eu consegui quando eu fui para o Chile, eu já tinha um representante comercial lá, então também não foi. Acho que poderia, tá? Mas não foi. E aí, talvez até eu que não saiba aproveitar as oportunidades, que eu vejo as outras startups aproveitando muito mais essas oportunidades, essas missões, do que eu sou capaz de aproveitar. E aí tem duas possibilidades muito claras: a minha competência e o segmento em que eu atuo. O segmento. Eu sempre sou o único em educação, e educação é um bicho muito diferente. Compra pública ou privada de educação é muito distinta, porque as pessoas, o que eu aprendi ao longo desses anos vendendo para a escola, e vale um parênteses aqui, tá? Eu sempre vendi para corporações, eu tive clientes no Brasil e fora do Brasil, gigantes nas minhas outras empresas de comunicação corporativa e de publicidade, tá? Então, e de desenvolvimento de tecnologia também. Disney Pixar, Mattel, Qualcomm, Unimed, Sabesp, a gente sempre teve clientes muito, muito grandes, assim, com processos de compra super complexos, ainda mais para projetos e não sei o quê. E a gente sempre vendeu numa boa. Quando eu fui vender para a escola, eu falei, moleza, né? São empresas familiares, na maior parte do tempo, não sei o que lá. Cara, é um processo muito diferente, assim, porque o que eu aprendi no final foi, são educadoras e educadores em geral, tá? Quando estou falando de privadas, não da pública, que é o processo de compra, é um processo de compra público, é diferente, mas nas privadas, são professoras ou professores que resolveram empreender, porque em algum momento entenderam que podiam fazer uma educação melhor do que aquela que eles faziam como funcionários, e resolveram empreender, mas eles nunca vão deixar, e ainda bem, de ser professoras e professores. Então, a interação é totalmente outra. Quando você vai vender para uma escola, você está vendendo para uma professora ou para um professor. Não é para um gestor profissional que foi alocado ali, em pouquíssimos casos é isso. Então, a interação tem de ser muito diferente. E eu acho que isso é em todo lugar, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas a pessoa não está olhando para o negócio visando o lucro, né? Visando puramente
parte financeira, né? Tá Educador é igual médico ou médica, não consegue chamar o cliente, ou estudante, ou paciente de cliente, eles não veem assim. Eu acho que isso tem mudado ao longo desses 10 anos que eu converso com a escola, tá? Tem mudado bastante, profissionalizado e tudo mais, o que é ótimo. Mas se você falar assim, ó, o aluno, o pai de aluno é seu cliente, muitos educadores vão torcer o nariz. Não, ele é meu aluno, não é meu cliente. Né? É um pouco ofensivo. E eu sou filho de pais médicos, tá? Minha mãe e meu pai são médicos, e eu vi isso a vida inteira. Por isso que eu sempre faço esse paralelo com a medicina. Médico, em geral, não chama o paciente de cliente, não enxerga o paciente como cliente. O propósito de cuidar ou de ensinar é tão maior do que o de ganhar dinheiro que isso fica num segundo plano. Ruim para os negócios, obviamente, mas é legítimo e é muito bonito isso, né? Foi o que o Gabriel falou aqui no começo, né? Esse lance de educação, assim, exige tem uma paixão diferente envolvida, né? E acho que isso reverbera pelos professores mesmo. E tem uma dificuldade também para a escola, são muitas ofertas, muitas opções, né, muitas coisas novas, até de atenção, foco, né, e de você implementar qualquer coisa nova, né? E, assim, na minha humilde, assim, visão aí, opinião, no Brasil tem uma vantagem num dos lados, que a escola privada, em essência, ela tem que estar se provando todo ano, toda a campanha de matrículas, né? Por que eu vou emitir essa fatura, sendo que você poderia, né, teoricamente, né, colocar o seu filho na escola pública, né? Aí nós sabemos, né, das dificuldades que tem, né, em cada país, e no Brasil, né, a diferença é muito grande entre as duas. Agora, quando você vai para fora, tem que ser bem diferenciado mesmo para ter uma escola privada, né? A gente observa em muitos países. E aí eu acredito que essa solução, né, que você tem, ela é também um argumento para a campanha de matrícula, né? E você deve ficar atento nessa campanha, porque para o dono de escola ele vai dizer para os pais, né, dar essa justificativa de renovar ou atrair novos alunos, e falar, ó, minha escola tem, a do bairro do lado não tem, né? Então eu tenho isso aqui. Então é muito um diferencial competitivo para a escola, mas eu acredito que você disputa com muitas outras startups, não no seu segmento, né, específico, mas qualquer outra solução educacional, um laboratório virtual, Disputa enfim, para grana, né? todo mundo. O wallet share, é isso aí, cara, é share de bolso, não tem erro. Então, o gestor escolar, ele tem aquele dinheiro, ele vai usar aqui ou ali, né? Assim, ele vai ter que escolher. Você está coberto de razão, Gabriel, é isso mesmo. Não é corriqueiro. Aí, assim, sobre da expansão internacional, você tinha mencionado, né, dessa importância de participar também de eventos, mesmo que, né, clientes orgânicos que vieram não foi através dele. O peso que você dá para iniciativas que nem você fez de Paris, né, e outras, né, para órgãos governamentais, e se você acha, você já encontrou ajudas, por exemplo, essa do Egito, né, principalmente por educação, você consegue encontrar algum tipo de apoio para implementar alguma solução educacional em outros países? Como é que você faz essa Eu acho que pesquisa sim. assim? Eu acho que sim. Na verdade, algumas dessas escolas de outros, principalmente de outros continentes aqui, lembrando que eu estou baseado no Brasil, né? Estão vindo por grupo de escolas. A gente atende umas escolas aqui no Brasil que fazem parte de um grupo que tem escolas no mundo todo. Então, algumas dessas oportunidades estão vindo organicamente assim, tá? Então, essa ajuda, digamos assim, está vindo pelo próprio cliente que está recebendo demanda de organização de pick-up, né, de momento de saída, ou de itens para segurança, e essas pessoas que estão lá, que já conhecem a gente pela operação nas escolas brasileiras, que usam a gente aqui desse grupo, estão apontando para a gente está conversando e convertendo algumas, não convertendo outras, assim, né? Eu espero que convertendo algumas e convertendo outras no futuro, que é bem melhor, né? E, Léo, e assim, vamos imaginar uma edtech do Brasil chega para você, já vê que você tem negócio em vários lugares do mundo, fala, cara, qual que é a melhor dica que você tem para me dar, né, como uma tecnologia edtech, não, como uma edtech, né? Qual que é a melhor dica que você tem me dar para ter as primeiras vendas fora do Brasil, né?
seja de localização, seja de estratégia de vendas, blá, blá, qual que seria a dica, assim, pela experiência que você viu, qual que seria a principal dica que você daria para essa EdTech? Primeira, não ouve minhas dicas. Na brincadeira da parte, eu acho que é estudar os mercados que são similares, eu acho que é importante. Se você já tiver clientes no Brasil ou em qualquer país, eu acho que essa regra vale para sair de qualquer país, assim, tá? Se você já tiver clientes no seu país com uma determinada característica aí, para essa buscar os clientes nos outros países com as mesmas características. Então, um caminho para a gente muito claro são as escolas internacionais. Escolas internacionais, elas têm o mesmo modo, mais ou menos o mesmo modus operandi em qualquer lugar. Tem a mesma necessidade que o Gabriel trouxe muito bem, de mostrar serviço, digamos assim, né? De mostrar como aquela mensalidade se justifica além do educacional. Não, né? O principal, obviamente, nenhum pai escolhe a escola porque tem o School Garden. Vai escolher porque o sistema educativo é aquele que ela concorda, que gostaria de ter o filho matriculado. Mas a gente recebe e-mail e às vezes ligações de pais falando assim, olha, eu moro em tal região, tem alguma escola que tem School Garden aqui perto de mim? Obviamente o cara não vai tomar decisão por isso, mas se ele tiver, como disse o Gabriel, a escola A, a escola B, numa tem, na outra não tem, e ele gostou das duas, ele pode optar sim por aquela. Não é super constante que a gente tem esse tipo de questionamento aqui, mas acontece com alguma frequência, assim, sabe? Não é E tipo toda satisfação semana, mas também, né? acontece. Às vezes não é decisor, mas aumenta a satisfação. Então, acho que Exato. assim, tem Cara, e várias assim, coisas. se o pai não está preocupado com segurança, minimamente sair dos 20 minutos em média para os 3, 4 que, por exemplo, eu passei a perder para buscar meu filho na escola, é lindo. Pô, não tenho assalto aqui, beleza. Mas eu posso ganhar 15 minutos por dia só nesse processinho, pô, excelente. Né? Mas acho que, em geral, os pais estão muito preocupados com a segurança das crianças, mesmo quando está num país seguro. Né? Você não quer que nada dê errado. Então, O Léo, e agora os seus próximos passos aí, quais são? o planejamento sendo absolutamente transparente. Às vezes até acho que eu sou transparente demais, considerando que algum concorrente pode ouvir, né? Mas não tem problema. Eu acho que o lance é trocar sempre. A gente está muito focado, quer dizer, eu estou muito focado particularmente aqui em vender a solução fora do Brasil. E com esse caminho muito bacana que a gente tem feito junto com a AWS, que eu comentei de desenvolvimento de produto conjunto, de venda, trabalhar para venda conjuntamente pelos programas que a própria AWS oferece e esse network, essas conexões que eles têm nos proporcionado, é o meu grande foco aí para crescimento nos Estados Unidos e Latam. Não que a gente não vá atender os outros países, a gente continua atendendo, mas o esforço, digamos assim, proativo, vai ser 80% aqui. Os outros 20% a gente olha para a Europa, nesse primeiro momento, um pouquinho África, porque tem essa representação lá, e talvez em alguns dos países africanos a gente consiga ter alguma atração por conta desse representante, e depois, no momento seguinte, é Ásia. E Qual que é a aí, estrutura de vendas que você mercadologicamente, tem? é porque é muita gente, né? Então, E qual que é a estrutura de vendas que você tem para esse plano? Eu sei, assim, que eu me lembro de você estar com o escritório nos Estados Unidos, certo? Então, assim, qual que é a sua estrutura? Puta, já tenho empresa aberta nos Estados Unidos, tal lugar, vamos supor, e tenho um time com tantas pessoas, eu tenho... Qual que é a estrutura que a empresa tem hoje para você conseguir esse crescimento internacional que você está buscando? nosso time é super enxuto, acho que vale dizer, e está indo legal, mas obviamente cabe mais gente aqui em alguns papéis. Mas a gente tem se dedicado muito a melhorar o comercial, obviamente, porque quando você vende mais, você pode proporcionar, a própria empresa pode proporcionar muitas coisas que a empresa precisa. Então, nosso grande primeiro foco é vender mais e mais e manter os clientes, obviamente, né? Diminuir sempre o churn, que não é alto, mas a gente sempre busca melhorar. Então, nos nossos OKRs, essas coisas são gritantes. Em termos de estrutura, a gente está estruturado no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem a empresa aberta e um coworking em Chicago, mas a gente ainda não tem nenhuma estrutura de time fora do Brasil, tá? Exceto esses representantes que eu comentei, Uruguai, Nigéria, Chile, que a gente tem representantes, tá? Tinha esquecido do Uruguai. A gente tem na verdade, no Uruguai a história é muito legal. Uma mantenedora de uma escola nos contratou, depois de alguns meses operando com a gente na escola dela, quis ser nossa representante, porque ela gostou do resultado que deu na escola dela, e ali o marido tem uma empresa paralela e são nossos representantes lá, né?
Bacana. É legal porque é o cliente validando a solução assim ao extremo, Com né? certeza. Porra. Mas então a estrutura é essa, e a meta de crescimento para fora é tentar não inflar demais. Então, hoje eu não opero mais, não sou mais CEO da empresa, a Mariane, que né, ela assumiu o meu papel e eu virei vendedor externo, digamos assim, tá? Uhum. Eu estou envolvido em algumas negociações aqui, porque eu já estava antes, são algumas negociações longas, lembrando que o ciclo de venda para a escola é de 12 a 16 meses em todos os países que eu já pude ver, é mais ou menos a mesma coisa, não muda muito para privadas, né? Que poderia ser mais rápido, mas não é. E aí eu estou olhando para isso. Então, a meta é que a gente possa, ao longo do ano, contratar gente para me ajudar no processo de venda para fora, tá? Mas, principalmente Estados Unidos. Mas Latam, a meta aí é ir com parceiros que possam oferecer a gente lá, representantes que possam oferecer a gente na América Latina como um todo. E mesmo assim a gente está focando em alguns países, né? O foco não está assim pulverizar para toda a América Latina, porque é impossível a gente fazer isso, a não ser com representantes em todos esses países. Aí se isso acontecer, é legal. Ô, Léo, você já participou da BET lá em Londres? Vou agora em janeiro, pela primeira vez. Olha, eu acho que embora você comentou a questão do time, né? Acho que para a EdTech realmente talvez é mais demorado, mas pelo que a estrutura que vocês têm, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade, né? A BET Estou a apostando vitrine mundial minhas aí. libras nisso, viu, Gabriel? É. Alguns pounds a gente está colocando ali. Qual que é o lance? A gente fez aqui, eu sou conselheiro da BET Brasil, tá? Eu faço parte do conselho consultivo da BET aqui. E aí, Que era Educar, né? Que era Educar, a BET organização BET comprou a Educar e se tornou BET Brasil ao longo dos anos. Eles vieram trabalhando BET Educar por algum tempo, depois saiu o Educar e ficou só BET, né? Pelo menos assim eu vi de fora, né? Aí eu não tenho nenhuma visão de dentro, mas foi assim que eu vi como consumidor da feira, né? E aí, aqui na BET Brasil, eles trouxeram de Londres uma experiência que a gente participou esse ano e foi muito legal, de matchmaking. Então, eles têm uma plataforma em que a gente, vendedor, seleciona potenciais compradores com quem a gente gostaria de falar, e a mesma coisa, os compradores olham os vendedores e pedem reuniões durante o evento. Então, tem uma agenda que vai sendo feita de reuniões de 20 minutos, meia hora, qualquer coisa assim, uma atrás da outra. A gente fez 22 reuniões em 2 dias, cara. Você não consegue isso, às vezes, num ano, se você tentar falar com as pessoas, é super difícil. Então, foi espetacular. E como eles têm isso em Londres, eu estou indo com esse produto, digamos, a gente comprou esse produto da BET London e eu vou para fazer esse mesmo matchmaking. Vamos ver como vai ser, assim, aí tem muito do apelo do produto no mercado, né, e tudo, mas eu estou animado. Agora, daqui 2 dias é que a gente começa a fazer a customização da ferramenta para fazer os agendamentos. A gente está gravando, então hoje é 11 de dezembro, 2 dias vai ser 13 de dezembro, só não pareceu um negócio muito perdido no tempo. Uhum. E aí eu te digo em janeiro como foi, assim, mas eu acho que estou muito esperançoso para conseguir boas conexões aí na BET London. E a parte de investimento, Léo, você já teve investimento fora, já conversou com investimentos? Sim, que você, no mundo de EdTech, né, como você enxerga essa parte de investimentos fora, busca de investidores fora do Brasil? Quando a gente está falando de EdTech, cara, eu vejo assim, estão surgindo iniciativas, algumas já existem há algum tempo, mas estão surgindo iniciativas e grupos de investidores, como o Core Angels, por exemplo, olhando para a educação, única e exclusivamente educação, uma parte da Core Angels, não toda ela, né? Mas alguns investidores da Core Angels estão olhando para a educação. Então, uma iniciativa. CVCs, como o da Faber-Castell, olhando para soluções de educação aqui no Brasil, né? A Core Angels está em Portugal também, mas... Isso, é investidor nosso também. Então, excelente. Excelente. Esses caras estão olhando assim, focadinhos em educação, e isso é muito legal. Agora tem 2 players, um na Inglaterra, outro em Nova York, Londres e Nova York, que aceleram e viabilizam investimentos em edtechs, que também é bem específico. E em Israel também. São os 3 que eu conheço, assim, que estão olhando para edtechs pontualmente. Mas também tem crescido, conseguido maior abrangência, né? Saindo... Nova York, eu não vejo a galera lá de Nova York olhando muito para fora dos Estados Unidos, tá? Mas Israel, sim, né? Tem
presença aqui no Brasil, inclusive os caras executam um prêmio e rodam uma edição aqui no Brasil, por exemplo. Então, é muito legal. Esses caras de Londres, eles são abertos para qualquer lugar, então, tanto que eu converso e tenho alguns papos com eles lá, mas focando em EdTech, são poucas iniciativas. Tem a Reach, que também tem braço aqui no Brasil e também está olhando para startups de educação. Mas está crescendo. Sei lá, quando eu comecei a olhar para isso em 2016, não tinha ninguém olhando para educação, pelo menos eu não conhecia, né? Agora eu estou vendo cada vez mais iniciativas, tanto de aceleração, até o AWS Start, né? Da própria AWS, como fundos de investimento aí, ou grupos de anjos olhando para isso, né? Mas acho que ainda tem muito para crescer. Quando você olha para a GovTech, acho que está mais acelerado que a EdTech, para falar a verdade. Porque no final, talvez os ciclos comerciais sejam ainda menos complexos no público, quando você os entende e busca aquela cadência de entrar nas concorrências públicas, nas licitações, do que o ciclo de venda para as privadas. E quando você sai de Brasil, que não tem essa estrutura que o Gabriel comentou, né, de grupos de ensino, é muito mais valorizado na privada do que na pública, né? E assim, agora com o seu foco cada vez mais concentrado em vendas, tá fazendo sentido Malta, hein? O que você acha, Lucas? Vou levar em consideração essa observação, viu, Gabriel? Tem que ver a ponte que faz ali, porque assim, o interessante da Europa, de estar na Europa, né? Eu falo uma experiência bem pessoal, também, né? É você estar, né, aberto a toda a Europa, né? Uma vez que você tem um pé na Europa, você tem ali uma possibilidade de fazer negócios com a Europa como um todo, né? Igual eu falo assim, quem vem, por exemplo, a Portugal focando no mercado português, é a mesma coisa que, sei lá, uma empresa estrangeira vai, sei lá, para Floripa focando no mercado catarinense. Não faz sentido, tem que querer explorar o Brasil inteiro, é a mesma coisa. Apesar, obviamente, não ser mais difícil por questões de ter outras línguas, tal, né? O Brasil é uma língua só, mas não faz sentido você estar num país da Europa e focar somente nele. Então, e a Europa obviamente, um mercado gigantesco. Assim, Léo, você comentou, né, com a gente vários aprendizados que você teve, assim, mas se você fosse elencar se o principal acerto e o principal falha sua nesse movimento de internacionalização, o que você citaria, assim? Se quiser citar mais de um, fica à vontade, mas a principal falha e o principal acerto que você teve. Falha é bem difícil de elencar uma, cara. A gente erra pra caramba, a gente só não reconhece, né? Mas a gente erra pra caramba, assim. Eu acho que a gente mais erra do que acerta. Com certeza, assim. Com certeza. E para mim é rico pra caramba, assim. Eu tento observar os erros e acertos diariamente, assim, sabe? Na vida pessoal, na vida empresarial, assim. Eu tenho um hábito... Eu já fui melhor nesse hábito, tá? Mas muitas vezes eu vou deitar muito cansado e acabo dormindo antes de fazer, mas já desde os 15 anos de idade, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu penso no dia tudo que eu acertei, tudo que eu errei, para validar esse negócio. Cara, isso tem me trazido muitos aprendizados. Infelizmente, eu não consigo mais fazer isso na frequência diária que eu adoraria fazer, justamente pelo cansaço, assim, mas é uma prática que, sei lá de onde veio quando eu era moleque, eu tenho mantido aí nos últimos 30 e poucos anos. E é bem legal, assim, cara. Então, recomendo. Eu acho que o lance de não estudar melhor o mercado, não precisa ser super profundo, na minha opinião, para você investigar. Para você investir, tem que ser uma análise de mercado muito bem feita, obviamente. Mas para você conhecer e investigar, tipo, sair daqui de São Paulo, sair daqui do Brasil e ir para Paris para investigar o mercado, pode ser caro demais, pode ser um investimento alto demais para você sondar só. Então, sonda primeiro, se esse mercado não fez tanto sentido, sonda o próximo, se esse mercado não fez tanto sentido, sonda, esse aqui faz sentido, beleza. Então, deixa eu comprar os bilhetes e ir lá. Conversa com alguém que já está lá, né? Tenta falar com alguém que já está lá. Né? Exatamente, cara. Vai no LinkedIn, olha quem está no outro país, vê se tem qualquer conexão com qualquer pessoa que você conhece, fala, me apresenta para aquele cara, sabe? Dá para chegar hoje... No mundo que a gente vive, aqueles 6 graus de separação viraram 2, e olhe lá, né? Assim, então, assim, dá para chegar fácil, assim, em outras pessoas, né? Então, eu acho super válido. Conversa, se ela fez sentido, aí vale a pena entrar num programa como o Outreach, por exemplo, para ir lá.
Acho também que tem de observar muito bem programas de internacionalização. Tem muita gente boa fazendo coisa boa e tem muita gente fazendo coisa ruim e você vai perder grana, vai dar pepino, dor de cabeça. Vendendo sonho, Então, assim, né? Não é padeiro, mas também, tá vendendo sonho. e aí não tem vontade ou capacidade de execução, não vou entrar no mérito, também não vou citar nenhum nome, porque não acho justo, mas eu acho que precisa tomar cuidado também para você não entrar numa roubada, assim, sabe? Que parece muito bom e depois que você faz, você descobre que não é. Então, conversar com pessoas também, quando você for falar, legal, encontrei meu mercado, tem essas iniciativas. Se for do governo, cara, eu acho que vale muito a pena. Nosso governo, assim, apartidariamente falando, que eu sou apartidário, vale citar aqui também, apartidariamente falando, estou falando das pessoas que estão ali executando esses programas, executam com excelência. Sim. Então, acho que vale muito a pena, cara, entrar nas iniciativas do Sebrae. Eu fui para Miami ano passado, no Sebrae for Startups, Sofitex, Apex, Sofitex, vale muito a pena. Os caras são muito sérios e fazem muito direito. Então, essas iniciativas são muito legais. Tem várias iniciativas privadas muito boas também. Tem várias iniciativas privadas que eu acredito que não sejam muito boas. Então, tomar esse cuidado também, né? Porque especialmente pela área da educação, né, e Léo, e aí a gente estendendo um pouquinho mais, a gente até conversou isso em outras gravações, né, Lucas, sobre a importância, e de novo disclaimer, isso não é ideologia, deixar tudo isso de lado, mas a questão é, se a gente pegar só a Europa, dá uma olhada nas startups, principalmente educacionais, mas pode olhar quase que todas, em todos os nichos. Olha embaixo ali no rodapé e vê se você encontra uma bandeira da Europa e vai ver o porquê. Né? Então, assim, o que eles têm de incentivo, né, para inovação é meio que o modelo deles. Então, assim, isso não se compara muito com os Estados Unidos. É assim, deve ter gente mais capacitada que eu que vai explicar o porquê que é assim, mas é assim que funciona e, basicamente, as startups, se ela não olhar um pouco para isso, para pegar subsídios, né, ou outra forma de apoio, praticamente ela vai perdendo, né? Fica para trás, né? E principalmente, né, nas primeiras fases. Eles ainda têm muitos problemas para sustentar e manter startups maiores, né, no seed não, né, nos estágios mais elevados. E agora, nesse início, praticamente assim, todos que a gente conhece aqui, Lucas, né, europeus, eles vão direto, né, nessa fonte. É meio que o modus operandi, né, de você começar um negócio por aqui. Isso vale para startups brasileiras que vêm também de fora para cá. Isso é muito legal, né? Porque, sei lá, seja você saindo de um país e indo para o outro, se o país de destino, ou você empreendendo nesse país, tem essa política de fazer funding de early stage, é excelente, cara. Você tem de aproveitar, porque se você não for, seu concorrente vai, e aí esse cara, teoricamente, vai avançar mais rápido, porque está well-funded, né? Tá bem calçado em termos de grana, ou suficientemente calçado em termos de grana, e tende a andar melhor do que você que está descalço, né? Então legal. Em geral é um free money, né? Não tem equity envolvido, Exato. não tem, Legal. então, assim... Eu tenho um chapéu de aceleração, assim, né? Eu sou diretor do Founder Institute Brasil, que ganhou, agora a gente está operando Brasil e Portugal desde esse ano aqui conjuntamente, né? Então, sou diretor do Founder Institute com mais outras pessoas e criei, junto com outras pessoas aqui também, um programa de aceleração para alunos e ex-alunos da FIAP, onde eu comentei que dou aula, né? Eu toco esses 2 programas de aceleração aqui também. E uma das startups de uma ex-aluna da FIAP, que está baseada em Lisboa, recebeu um aporte aí. Ela está olhando para ESG, para data e ESG, organizando data para melhorar resultados de ESG. Tudo que o mercado europeu está olhando, assim, né, cara? As duas coisas, e as 2 fundadoras conseguiram combinar isso muito bem. Mas, cara, a hora que ela mostrou o projeto ainda em MVP, aí de alguma forma para o governo português, na hora. Já falou assim, entra aqui nesse programa porque tem tudo a ver com a gente. E ela já recebeu um aporte aí no estágio super, super inicial, assim, cara. Foi muito legal de ver. Assim, né? Eu não conheço bem Portugal, como o mercado português atua, mas por essa experiência, pelo que você contou aí, Gabriel, faz muito sentido, né? Sim, e isso é interessante. Então, na verdade, a gente conclui assim, né, que é uma grande internacionalizar, né? Você fuçar muito, né? Então, a gente começou falando do cliente, né? E como vocês escutam esse processo, eu gostei muito desse processo, né? Que vocês fazem há 1 ano e meio,
Você pergunta, né, as features ou né, as novidades, né, você consulta muito eles, então isso é muito bacana, ainda mais que vocês lidam com diferentes países. E fuçar muito, né? Fuçar muito realmente eventos, oportunidades de grants ou qualquer outra forma de subsídio, né? Tem que fuçar, você tem que olhar o que você consegue pegar mais fácil, né? Aquela expressão, né, que o americano gosta de usar, né? O low hanging fruits, né? Que é isso aí, você tem que olhar no seu arredor, né? O que eu consigo aqui mais fácil. E eu gostei muito aí da sua experiência, do jeito que você está evoluindo. Realmente eu acredito aí que na Bet o time você acho que não vai ser uma preocupação para você. Ó, Pode ser outras coisas, mas certo. isso não vai ser. Eu espero que esteja certo, cara. Eu acho legal. Assim, como é software-based, né, a gente consegue entregar em qualquer lugar. Isso é muito legal, assim. Só queria fazer trazer um pensamento aí do que você falou, né, de olhar para grants. Eu acho que está certíssimo, mas tomar o cuidado de não viver de grants. Eu conheço, já vi, continuo operando algumas startups que estão só grant atrás de grant, né? Eu vou lá, grana de fomento 1, grana de fomento 2, grana de fomento 3. Passa 5 anos, tá lá ainda. Aqui, eu vou pegar fomento ali. Ok, para alguns momentos, eu acho que faz todo sentido, mas não é sustentável. Uma hora que você não conseguir mais a grana de fomento, você não tem grana do teu cliente entrando, quebrou o negócio depois de X anos, você vai quebrar a hora que o fomento não estiver mais disponível por esse ou por aquele motivo, né? Então, grana de fomento é legal, mas você tem que entender o teu plano de negócio uma hora de começar a virar a chave para o outro lado, né? Falar assim, não vai ser mais grana de fomento, vai ser grana do cliente, né? Não tomar... Ou investidor, né? Cuidado, ou investidor, né? Vale o mesmo pensamento. Aqui, ainda a grande fomento é equity free, então é mais animador. E o cara não vai ficar olhando ali para você por tanto tempo como o investidor vai ficar ao longo do contrato, safe ou o que for, vai ficar ao longo do contrato o tempo inteiro te estimulando, né? O governo Exatamente. não necessariamente, né? Então você pode se perder nessa e vai ser ruim para todo mundo, né? O outro aspecto que eu acho deixa grant para quem precisa de grant, né? Então, assim, legal, já avancei, tenho esse planejamento de equalizar a grana do grant aqui que eu vou deixar de pegar para começar a viver da grana do meu cliente, aquele dinheiro de grant, ele vai ser disponibilizado para uma outra startup, num estágio inicial, que precisa daquilo para dar os primeiros passos, né? Ou que não seja estágio inicial, mas ali um pouquinho para frente precisando. Então, eu gosto de olhar para... Eu nunca peguei grana de grant, tá? Mas o meu olhar para grant, assim, legal, eu preciso dar um salto no meu desenvolvimento. Vou embarcar uma tecnologia nova, eu preciso disso aqui para fazer, se eu já sou operacional e post-revenue e, sei lá, break-even. Então, eu não precisaria do grant, mas eu vou porque eu quero dar um salto na minha tecnologia, eu quero ir para um outro mercado, isso aqui. Então, bem justificado, acho que faz sentido. Senão, acho até injusto para quem está chegando. Exato. Esse ponto, só para dar uma continuidade que o Léo falou, esse ponto do grant, a minha empresa já pegou grant tanto no Brasil quanto na Europa. Eu acho que dependendo do estágio que você está, o grant ele pode acabar sendo ruim, né? Por que isso aí? Porque imagina o estágio que você está. Você tem, hoje já está com mais de 400 escolas, né? Eu lembro que isso aí. Já está num outro estágio, né? Estágio de escalar. O grant, ele de uma certa forma, ele toma o seu tempo, né? Às vezes tem alguns deles que você precisa criar relatórios, tal, blá, blá. Esse tempo que ele está tomando o seu, se você investisse em vendas, talvez você conseguiria o mesmo dinheiro ou até mais dinheiro com venda. Então, assim, e o dinheiro do cliente é sempre melhor do que qualquer outro dinheiro, né? Não existe outro dinheiro no mundo que é melhor do que o de cliente. Seja grant, que mesmo é equity free, investimento nem se fala, mas não existe no mundo dinheiro melhor que o do cliente. Então, acho que isso tem que ser avaliado, né? A gente já pegou várias vezes grants e isso aí, cara, tem momentos que a gente tá falando, porra, isso aqui tá me tomando tanto trabalho, tá me tomando tanto tempo, que não sei se tá valendo a pena a grana que a gente pegou como grant. Então, acho que depende do estágio também. Tem alguns que exigem, né, algumas mudanças operacionais que também, então tem que ser tudo bem avaliado, né? Então a gente já viu aí, né, alguns que você pode receber, então você tem que contratar um profissional dessa região para fazer isso. Então isso eu já vi muito na França, o que é ótimo. Ninguém está te pedindo assim nada além disso. Só que isso tem um impacto operacional
É que às vezes a pessoa, para cumprir aquilo lá, né, ela vai mudar muito mais do que só o foco, mas a operação dela. Vai ter uma pessoa agora responsável nisso no outro país. Então, qual que é o suporte, a estrutura que ela tem para isso, né? Então, assim, quando eu falo assim de fuçar, tem que olhar também os deveres, né, com isso. Então, não é só às vezes você tem que registrar a empresa lá, né, e tudo mais. É um movimento que hoje eu vejo em alguns países que é um pouco mais difícil do que já foi uns anos atrás. Tá muito, acho que a indústria, o ecossistema aprendeu um pouco com isso. Naquele ano, inclusive, que a gente mencionou aqui que vocês estavam até na França, né? Que eu estava lá também. Eu lembro que eu participei de um programa do governo francês e depois eu pude participar de um conselho, né? Feedback sobre as 70 empresas de fora que foram para lá. Legal. Boa parte das empresas voltaram e eu até coloquei isso, eles estão tudo voltando. Aí eles me responderam, mas nem é esse a nossa preocupação agora, esse programa foi criado só para dar uma provocada no ecossistema local. Então, assim, isso é só para colocar em perspectiva que grants, né, e tudo mais, eles são feitos da perspectiva, obviamente, para incentivar algum objetivo, e às vezes esse objetivo não é necessariamente que a sua empresa tenha um sucesso naquele local, mas existe algum outro objetivo em alguns casos, né? Então, esse fuçar é realmente você olhar esse impacto para você, né? Então, é o que você está fazendo com Malta agora, embora não seja exatamente nesses moldes, né? Parece 14 dias, né? Para a gente que está de fora, pô, vai para lá, Léo, que isso? 14 semanas. Mas não é bem assim, né? Tem outros impactos operacionais para você, né? 14 dias eu não pensaria duas vezes, tá, Gabriel? Mas agora 14 semanas. 14 semanas, né? Muita coisa acontece, né, 14 semanas. Inclusive, eu vou perder a família, né? Porque eu já passei mais de 14 semanas, eu já passei 5 meses viajando, cara, sem voltar para casa. É pesadíssimo. Eu não sei se eu estou disposto a isso de novo. Também tem esse aspecto pessoal, né? Que a gente fala muito do negócio, não sei o que lá, mas o peso, a conversa a percepção que eu tive e validada em conversas aqui foi, depois que eu passei 5 meses fora, eu cheguei aqui e falei, eu não me encaixo mais na família, na dinâmica da família. Eu não deixei de ser pai, marido, eu não deixei de ser amado e não deixei de amar ninguém. No entanto, a dinâmica da família nesses 5 meses mudou tanto que eu não conseguia entrar. Então, de repente, era um espaço para 4, virou um espaço para 3 aqui, assim, tava os 3 aqui, e eu não... Cara, eu vinha de todos os lados, assim, eu tinha dificuldade de fazer aquilo virar um quadradinho de novo. Foi tenso, tá? Foi pesadíssimo emocionalmente, assim. Para mim, adulto, eu imagino para os meus filhos, crianças, né? Assim, isso é muito importante, Léo, porque a gente até comenta, inclusive no final das gravações, a gente sempre falava um pouco desse aspecto do impacto pessoal. Inclusive naquele outreach lá, que participei lá na França, o meu papel lá era justamente passar como era a vida lá, né? E porque eu estava acompanhado de outros 2 caras muito experientes, investidores franceses, né? E aí eu até me perguntei o que me chamaram para fazer parte aqui, né? Dessa bancada aqui, não, porque você já mora aqui, você já teve uma experiência nisso, então é só para passar esse lado pessoal. E eu comecei a entender, até nas conversas as outras gravações que a gente teve, o impacto que foi isso aí, né? E muitas vezes a pessoa não consegue seguir esse plano de internacionalização porque ela não se planejou direito ou não era o que ela esperava no plano pessoal, nem é o profissional, né? Nesse caso, pontualmente, eu fui planejado para ficar 2 meses e estava tudo certo. E aí as coisas foram acontecendo, aconteceu o Outreach Toronto, aconteceu a Collision Toronto, e aí eu fui ficando mais 2 semanas, porque vai ter o Collision, depois passamos no Outreach, para que eu vou voltar? É caro para caramba vir e voltar, é mais barato ficar, e na tomada de decisão, eu tomei a decisão errada de não voltar. Só descobri que era errado quando eu voltei, obviamente, né? Parecia que estava tudo tranquilo. Não, nem parecia que estava tudo tranquilo. Foi até uma assim, errada, obviamente, né? Assim, mas eu devia ter ouvido melhor meus filhos falando, assim, sabe, cara? Porque foi muito pesado. Muito focado, né? Muito focado lá no... Muito focado. E aí, não rendeu nada de concreto depois disso, tá? Foi muito legal, não sei o que lá, puta aprendizado, puta experiência, mas eu não tenho 200 clientes no Canadá para justificar eu ter ficado lá, sabe? Mas acho que tem um intangível ali de você entender, né, mercado, entender como fazer negócios fora, tal. Acho que assim, é difícil. Sim.
muitas vezes o retorno não tá ligado somente a clientes, né? Eu costumo dizer isso aí. Quando a gente começa a internacionalizar, né, começa a ir para fora, né, do país, a gente, como empreendedor, a gente amadurece muito, né? Não necessariamente tem o sucesso de vendas, né, como a gente gostaria, sim, mas a gente acaba melhorando, inclusive, nossa empresa, a estrutura da empresa, a maneira de fazer negócios, né? Então, eu acho que assim, né? Acho que o sucesso, muitas vezes, ele não tá... igual você falou, né? Ele não tem... Assim como você falou, suas vendas internacionais não tiveram um caminho linear, o sucesso de qualquer empresa nunca tem um caminho linear, né? Então, acho que essas experiências ali acabam trazendo amadurecimento para o empreendedor e para a empresa. E é legal você trazer isso aí, porque, cara, assim, né, é uma parte importante das pessoas saberem, né? Sim. Ir para fora, né? Fazer negócios internacionais é algo muito legal, é uma baita experiência pessoal, assim. Sim. Só, cara, tem o seu ônus, né? Não é algo lindo, né? Então, por isso que acho que, igual você comentou, das empresas que vendem isso, né? Vendem essa internacionalização, desconfie quem vende um caminho muito bonito, né? Então, desconfio porque não é. No final, não é. A gente está aqui por conta disso, a gente está falando disso, né? É objetivo nosso, porque a gente acredita muito na internacionalização das empresas brasileiras, é algo que as empresas devem buscar, mas não acredite que vai ser um caminho lindo, suave e maravilhoso, né? Vai ter muito sangue, suor e lágrimas aí envolvidos. Né? De fato. Vou botar lágrimas, cara. Esse período do Canadá, toda noite eu chorava de saudade. Primeira, segunda, terceira semana, talvez não, mas depois, bicho, porque daí tava ali falando com os meninos todo dia. Eu cheguei a pegar um fuso horário de 5, 6 horas de diferença, qualquer coisa assim. Então, 5 horas de diferença. Eles iam para a escola às 6:30 da manhã, por aí, 15 para 7 da manhã. Eu ia dormir, acordava 1:30, 1:40, falava com eles, porque depois, ao longo do dia, não ia dar mais para falar, né? Na hora que eu falava com eles. Depois voltava a dormir, beleza. Quando eu acordava para o dia, acordava para o dia. Mas é puxadinho, cara, assim, dependendo de vários fatores, né, cara, assim. E aí, você fica meio solitário, não tem jeito, né? Se você vai sozinho. Pô, se pudesse viajar com a minha família, tava espetacular. Ah, vamos todo mundo. Não ia sentir nada, cara, assim, não, eu ia ficar longe da minha mãe, dos meus irmãos, mas é mais equalizado, né? Depois que você se casa e não mora mais com a mãe, você já passou por isso e tá tudo bem. Agora, quando você... e a gente aqui em casa construiu a vida para ficar perto das crianças. Monique e eu, quando a gente era sócio lá da empresa, a gente morava em São Paulo, a empresa era em São Paulo. Quando meu filho, que hoje está com 19, tinha uns 6 meses de idade, a gente percebeu que a gente não conseguia vê-lo, porque ele ia para o berçário, a gente pegava no fim do dia, eu saía da empresa, pegava ele no fim do dia, ele dormia no trânsito de São Paulo, acordava na manhã seguinte, na hora de ir para o berçário de novo. A gente não tinha um tempo para ficar com ele. E só tinha ele na época, né? Quer dizer, tinha minha filha, mas que morava com a mãe, não morava com a gente. E aí o Jorge estava nessa dinâmica. Daí a gente resolveu mudar para Santo André por isso, porque eu tinha morado aqui, cresci aqui, na verdade. A Mônica tinha trabalhado no Diário do Grande ABC, que é o jornal regional aqui. Ela é jornalista também, então conhecia um pouco da cidade. E a gente entendeu que aqui a gente ia melhorar esse aspecto da vida particular, né? De conseguir ter a empresa, a casa e a escola tudo mais pertinho e com menos trânsito. A gente mudou. Então, daí veio o João Pedro, já nessa dinâmica, é espetacular. Pô, pegar as crianças e almoçar com eles quase todo dia. É legal demais, assim, né, cara? Uhum. E aí, de repente, eu me vejo 5 meses fora. Imagina, né, o impacto que isso dá porque a gente construiu a vida para estar junto, né? Uhum. Então, foi pesadinho, assim, cara. Mas isso acontece, né? Assim, não adianta... Assim, não dá para desfazer, né? É parte do desafio. Aprender para equalizar melhor para o futuro e, de repente, alguém que esteja nos ouvindo, equalizar desde o começo esse aspecto pessoal e profissional, porque uma hora pesa. Pô, tá solteiro, sem filhos, ou casado, sem filhos, e o companheiro pode viajar junto? Pô, lindo. Ou é uma dinâmica que não sente tanta essa falta? Lindo também. Mas quando tem mais gente aí, é importante pesar, né? Com certeza. Com certeza. É isso aí. Bom, eu acho que a gente vai deixar o Léo descansar um pouco, a rotina dele também. E nada, tem reunião ainda, tem evento. Podia ser descansável, que a bateria esse ano acabou uma semaninha mais cedo, assim. Estava planejada para a semana que vem aqui, mas a bateria já está meio falhando, viu?
Mas o papo muito bom, acho que a gente conseguiu aqui anotar grandes aprendizados aqui, e de verdade, Léo, isso aí é muito importante, assim, para... todo mundo tem uma coisa para ensinar para outra pessoa, né? Então, esse que é o intuito dessas conversas, né? A gente vai aprendendo sempre. E, assim, só agradecer aí pelo seu tempo, né? E, Lucas, não sei se quer falar mais alguma coisa, vamos... Não, só agradecer Fecho, mesmo, né? assim, o Léo é o mais legal de tudo, né? Acho que é um cara que já viu muita coisa, né? Então, acho que de todos os bate-papos aqui, ele disparado é o que durou mais, porque tava difícil a gente parar de puxar outras perguntas, porque o cara com muita vivência, muita coisa para compartilhar. Só agradecer mesmo, Léo, e esperamos depois, mais para frente, ter outras conversas sobre terceirização já com você, tendo aí 1000 escolas espalhadas pelos todos os continentes aí. Quem sabe aí em Lisboa, inclusive, né? Que Com a gente certeza. faça presencial. Mas Porra, eu que agradeço, foi realmente muito bom poder trocar. É isso que o Gabriel falou, né? A gente sempre aprende ao mesmo tempo, né? Então, que a gente fala alguma coisa que vai ajudar alguém eventualmente, a gente está ouvindo coisas que vão nos ajudar, assim. Então, obrigado demais, parabéns pela iniciativa, porque é sempre uma coisa a mais no nosso dia já tão atribulado e vocês estão tocando essa geração de conteúdo aí. Então, obrigado por fazer isso também, viu? Parabéns. valeu, Léo. Léo, Obrigado, cara. então, obrigado aí. Até mais. Até mais, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau.